Então, dando continuidade à nossa aula, eu vou compartilhar novamente aqui a nossa apresentação com vocês. E aí nós vamos iniciar agora o estudo do projeto de pesquisa propriamente dito, né? Então, a partir do primeiro capítulo do projeto de pesquisa de vocês, que é a introdução. Bom, aqui está a estrutura, né, da introdução, é uma estrutura mínima que se espera que tenha uma sessão introdutória de um projeto de pesquisa, né? E a gente vai estar conversando sobre cada um desses itens, né? Que é a definição e contextualização do tema, o problema de pesquisa, hipóteses, objetivos geral específicos, a delimitação do escopo do estudo, a justificativa do tema escolhido, né, a sua relevância e contribuição, né, a organização do estudo, né. Então, por exemplo, no projeto de pesquisa, cada um desses itens tem que estar apresentados, né, em subdivisões, né, subdivididos em tópicos sequenciais. Agora, por exemplo, no artigo científico que eu vou estar conversando com vocês, acredito que na última aula, né, esses assuntos centrais podem ser discutidos em texto corrido, né, sem a necessidade de ser subdivididos em tópicos. Então, a gente vai conversar sobre a introdução. Então, vamos iniciar, independente de qual projeto de pesquisa nós estamos abordando, seja ele, né, bibliográfico, exploratório, descritivo, experimental, falei para vocês que há uma estrutura mínima que tem que ser respeitada, né? E nós vamos começar a nossa análise a partir da introdução, né? Então, o que é que vem a ser a introdução? A introdução é a primeira seção, ou o primeiro capítulo de um trabalho científico, e tem por objetivo apresentar o tema proposto, oferecendo uma diretriz ao estudo. Ele tem que ser objetivo, limpo e direcionado à temática eleita. O objetivo principal é introduzir a ideia central do estudo de forma embasada. Na introdução, procura-se responder aos seguintes questionamentos. Qual é o foco central do estudo e por que esse estudo é necessário? O que esse estudo não irá abordar, isto é, qual é a delimitação do escopo do estudo? O que a presente pesquisa adicionará, considerando as pesquisas anteriores realizadas sobre o tema? Qual é o principal questionamento direcionador da pesquisa? Qual é a pergunta condutora da pesquisa e que deve ser respondida no final do estudo? Qual a contribuição do estudo em termos acadêmicos e práticos? Qual o embasamento teórico para contextualizar e fundamentar o estudo, né? Obras clássicas, contemporâneas, nacionais e internacionais? Como o estudo está estruturado, isto é, o que será abordado em cada capítulo? A introdução, né? O texto da introdução, além de bem escrito, né? Ele deve constituir um convite atrativo para a continuidade da leitura. Então, o trabalho de vocês, né? No projeto de pesquisa de vocês, lá na frente, né? Se transformando num artigo científico, ou numa dissertação de mestrado, né? Tem que ser amor à primeira vista. No seguinte sentido, né? Se você não conquista o leitor na sessão introdutória, não adianta, ele não vai ler o resto do seu trabalho. Vocês compreenderam o que eu disse? Então, o trabalho de vocês, ele já tem que conquistar o leitor já no início. Já na sessão introdutória, tu já tem que cativar o leitor. Você tem que mostrar para ele do que é que se trata seu estudo. Qual é a relevância dele? Por que é interessante para o leitor ler o seu estudo? Qual é a função do seu trabalho? Ou seja, tem que ser um amor à primeira vista. Se você
realmente não conquista o leitor na sessão introdutória, não adianta, ele não vai ler o restante do seu trabalho, né? Daí, então, sugere-se iniciar, né, a sessão introdutória uma boa frase ou algum fato marcante, instigando a curiosidade do leitor. E quais são as expressões que podem ajudar a iniciar essa sessão? Aí eu coloquei algumas aqui, né? Esse rol não é exaustivo, vai haver várias outras, né? Expressões, né, que podem auxiliá-los, por exemplo. Vocês podem começar essa sessão introdutória escrevendo, olha, uma das mais importantes discussões da atualidade é... Nos últimos anos, observa-se o crescimento de... E aí vocês vão escrevendo. Nos últimos anos, percebe-se um crescente interesse em... Então, assim, aqui são starts, são pontos de partida que vocês podem utilizar quando estiver escrevendo a sessão introdutória do trabalho de vocês. Muito se tem discutido recentemente acerca do tema, né, tal. É de conhecimento geral que no Brasil é comum, né? E aqui tem várias outras expressões que vocês podem estar utilizando no trabalho de vocês na sessão introdutória, para iniciar a sessão, o texto introdutório de vocês, né? Então, na sessão introdução, ou sessão introdutória do trabalho de vocês, é preciso escrever o problema, né? O problema em estudo, inserindo o assunto, né, em um formato coerente e lógico, com citações a pesquisas e teorias que se relacionam com o problema de pesquisa exposto, né? Então, deve iniciar uma breve apresentação das ideias de outros autores, sobre concordâncias, discordâncias, peculiaridades e avanços na literatura já produzida. O maior detalhamento será feito, claro, na sessão sobre fundamentação teórica, que é dedicada a informar os trabalhos já realizados, né? Em vista do entendimento da contribuição do estudo em elaboração, né? Então, aqui o que eu quero dizer aqui é o seguinte, né? Vai haver uma sessão específica do trabalho de vocês que vai chamar referencial teórico ou fundamentação teórica. Nessa sessão, ou nesse capítulo específico, né? Lá nós vamos lá, eu vou estar ensinando para vocês, né? Como é que a gente aprofunda, né? O relato acerca de trabalhos que já foram realizados em relação ao tema que você propõe investigar na sua pesquisa, né? Agora, na sessão introdutória, você pode já dar uma pincelada, você já pode, né, começar a citar um pouco a literatura, principalmente se no tema que você pretende investigar, se houve concordância ou discordância de alguns pesquisadores, ou se houve algum avanço na literatura sobre o tema em análise, tá? E aí, na sessão de referencial teórico, a sessão de fundamentação teórica, você vai detalhar mais esses estudos que você investigou sobre o tema que você está tratando, né? Esses são estudos que abordaram o mesmo tema que você está investigando, só que utilizando outros tipos de abordagens metodológicas, procuraram buscar responder outros tipos de perguntas de pesquisas, né? A introdução deve ser escrita em uma sequência lógica, respeitando a conexão entre as frases. Se isso não for considerado, a sessão parecerá um apanhado de frases soltas, sem ligação, um tipo de coxa de retalhos. E daí, então, vocês têm que evitar que a introdução se refira vagamente ao título do trabalho, tampouco uma introdução abrupta, que leve o leitor a entrar em forma confusa ao tema. Bom, alguns autores não aconselham introduções que já anunciam os resultados do estudo e análise. Agora, isso não é consensual. Por exemplo, eu já peguei trabalhos que, no finalzinho da sessão introdutória, ele já antecipa alguns resultados da pesquisa dele, né? Já antecipa alguns achados. Então, isso é algo que não é consensual, né? Alguns autores não aconselham, mas há outros que fazem isso. Eu, por exemplo, já fiz muito nos meus trabalhos, tá?
O objetivo dessa sessão é apresentar os principais aspectos que fundamentam o estudo e não desenvolvê-los de forma aprofundada. Até porque vocês vão ter uma sessão específica no projeto, né, no estudo de vocês, na pesquisa de vocês, né, que vai ser uma sessão específica sobre análise dos resultados, né, e lá vocês vão poder se aprofundar, né, nos detalhes sobre os principais resultados obtidos da pesquisa de vocês, né. Dicas em relação à sessão introdutória, né? Cuidado para não perder o foco do estudo, isto é, né, fazer um texto disperso. É aconselhável que a introdução tenha no máximo 3 páginas, ou de 7 a 8 parágrafos. A escrita deve ser na terceira pessoa do singular, né? Nunca use a primeira pessoa do singular ou do plural. Lembra que eu falei para vocês que vocês têm que zelar pela vertente culta, né? A linguagem científica. Não se deve usar chavões ou gírias, né? É um trabalho científico, né? Então vocês não podem cometer esse tipo de erro, né? A linguagem precisa ser acadêmica. A linguagem não pode ser coloquial. Não só na introdução, mas ao longo de todo o estudo, a linguagem tem que ser acadêmica, tem que ser a vertente culta. Vocês têm que priorizar e primar pela vertente culta, né? Então, nada de gírias, nada de linguagem coloquial, né? A escrita sempre tem que ser na terceira pessoa do singular, tá? Não se deve iniciar a introdução com a mesma frase do título, né? Então, seja criativo, né? Evite texto repetitivo, né? Só palavras-chave, né, devem ser mantidas, né? Cuidado com frases muito longas que dificultam a compreensão da ideia central do trabalho. Quando o texto é claro e bem escrito já de início, a leitura torna-se fluida e o leitor satisfeito e predisposto a continuar o estudo. Bom, no próximo tópico, nós vamos agora estudar acerca da definição e contextualização do tema do projeto de pesquisa de vocês. Até breve.